Boa noite a todos. O meu nome é Ayrton, sou mais um voluntário desta amada instituição. E como todo o trabalho espírita inicia-se com uma prece e encerra-se também com uma prece, convidamos a todos os que estão nos assistindo neste momento para que levemos o pensamento a Deus e a Jesus, abrindo assim as portas de nossos corações e mentes para a nossa exposição. Meigo e divino Jesus, Tu que és a expressão majestosa do Pai diante de seus amados filhos, neste momento em que iniciamos mais uma exposição doutrinária em nossa casa, rogamos que estenda as tuas mãos dadivosas sobre este recinto e, com auxílio da corrente espiritual Bezerra de Menezes, para que a paz, a harmonia, o entendimento se faça sobre o tema que hoje iremos abordar. Na certeza de tua assistência, Mestre amado, da corrente espiritual Bezerra de Menezes e das bênçãos de Deus Pai, iniciamos o nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus e as bênçãos de Deus, buscadas na prece que acabamos de proferir, se faça e encontre agasalho em nossos corações. E hoje, com o carinho de Jesus, que possamos relembrar os ensinos da Boa Nova nas tarefas de desprendimento que estão esperando pelos cristãos da verdade. Tarefas da simplicidade, tarefas da bondade, tarefas da caridade, tarefas de um cristianismo que não depende de parede nem de telhados, de um cristianismo cuja autenticidade depende do coração de cada um, que pode ser vivido onde a gente mora, no trabalho, que, portanto, depende única e exclusivamente da boa vontade da gente. De um Jesus que nos faz entender que a maioria das coisas que estragam na nossa despensa ou na nossa geladeira, pelo prazo de validade vencidos, e no excesso de comida que fazemos e depois jogamos fora, bem que poderiam ter alimentado algumas bocas famintas. E hoje, estarmos aqui para nos referir a Jesus é uma honra, maior ainda por ser vencida, para que possamos abrir as portas de nossos corações, para que Jesus possa agasalhar-se e daqui expandir-se em atitudes de perdão, de solidariedade, de caridade e de amor. Hoje, vamos tecer algumas considerações sobre o capítulo 4 do livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, pela abençoada psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, que tem como tema Perante o Mundo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10,
que trata do homem no mundo. Do Livro dos Espíritos, questões referentes às leis morais. Por que estamos citando todos esses livros? Porque a nossa finalidade maior aqui é despertá-los para a leitura, instigar, para que os irmãos possam buscar depois, através da literatura, aprofundar-se e ir mais a fundo no assunto, porque o nosso tempo aqui é bastante exíguo. Evidentemente, para que possamos entender as mensagens da espiritualidade e principalmente os ensinos do Cristo, se faz necessário que mudemos alguns paradigmas, como por exemplo, tomando consciência de que somos espíritos imortais, ocupando provisoriamente um corpo físico de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, com essa nova visão, nós vamos assimilar melhor o que está escrito, até porque os ensinamentos do Cristo e as mensagens da espiritualidade, elas sempre nos levam, nos remetem para o mundo exterior, para o pós-mortem também. Nos preparam para a vida material, mas nos impulsionando à vida espiritual. Emmanuel inicia esse capítulo 4 do livro da Esperança dizendo: clamas que não conhecestes a felicidade no mundo, porquanto o mundo é uma abençoada universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações. Vejam a profundidade desta frase de Emmanuel. Aliás, os espíritos superiores falam pouco e dizem muito, porque deixam muito nas entrelinhas. Então ele diz: clamas que não conhecestes a felicidade no mundo. Mas ele vai adiante dizendo que o mundo é uma abençoada universidade do Espírito. Se é uma universidade, é uma escola. Evidentemente, se estamos numa escola, não é para viver em festa ou em férias. Evidentemente que teremos momentos para o recreio, mas estamos aqui para aprender. Mas para aprender o quê? A ser gentil, a perdoar, a solidariedade, a caridade. Ou seja, estamos aqui para aprender a amar. Esta é a finalidade da vida na Terra. Mas o que vem acontecendo através dos séculos? As nossas gerações, elas vêm dilapidando a verdadeira finalidade desta escola, desta faculdade, dessa universidade. Que, na realidade, é para que aprendamos aqui os valores espirituais. Mas vieram surgindo, através dos tempos, filósofos e certos educadores que vieram vilipendiando os ensinamentos de Jesus, criando novas teorias, incentivando a busca dos valores materiais em detrimento dos espirituais, instigando os desejos carnais ao vício e outras coisas mundanas. Aliás, se a gente for observar isso, até nas nossas escolas hoje em dia acontece isso, onde as crianças começam a receber orientação para competir, para vencer, para passar por cima dos outros e às vezes sem usar ética, instigada ainda por desejos carnais. Vários
pseudos educadores criando essas teorias. Até mesmo na arte, nós vamos observar qual é a finalidade da arte. É de nos trazer as coisas, as belezas do mundo espiritual para que se manifestem aqui. Mas a arte hoje em dia nas escolas e universidades instiga a pornografia. Vejam a distorção de valores. A nossa irmã Fátima Mangabeira costuma dizer, né, o dia que nós tivermos desenvolvido a verdadeira sensibilidade, nós vamos aprender a viver a vida com arte. A sensibilidade são as coisas da divindade que vêm. Mas hoje, infelizmente, não é isso que vemos. Aliás, como nós estamos nos portando perante a tudo isso? E até pseudos religiões aí criando teorias materialistas, falando em nome de Jesus, mas pregando coisas contrárias aos ensinamentos do Cristo. A teoria da prosperidade, ensinando as pessoas a ganharem dinheiro e sem até usar ética. Alguém já encontrou algum escrito sobre estadias de Jesus aqui, em que ele dava aula, que ele ensinava a busca das riquezas materiais? Não. Ele ensinava a busca das riquezas espirituais. Então é preciso que nós tomemos consciência disso, para que tenhamos uma melhor postura diante do mundo. Alguém até poderá dizer, e há um adágio popular que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Ah, mas tu não vais mudar o mundo. Mas a finalidade da vida não é mudar o mundo. É mudar a nós mesmos. Eu estou aqui para me mudar. E no momento em que nós nos mudarmos, tomarmos uma verdadeira atitude cristã, que é seguir os ensinamentos do Cristo, nós vamos nos reformando e poderemos, pelas nossas ações, ser um exemplo a outro. Evidentemente que alguém vai seguir o nosso exemplo. Aquele outro vai ser exemplo para ele, vai ser exemplo para outro. E assim, paulatinamente, vamos dando a nossa contribuição para um mundo melhor, para um mundo regenerado. Este livrinho é maravilhoso, é pequenino. O capítulo 4 é apenas 2 páginas. É importantíssimo ler, não vou citar tudo que diz aqui, porque se o assunto que está aqui dá para desdobrar numa semana. A última frasezinha desse capítulo 4, Emmanuel diz: afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo, enquanto que o mundo que espera confiante por ti. Vejam. Por quê? Porque nós viemos sendo orientados, através de várias gerações, a esperar do mundo, a termos direitos, mas não deveres. Evidentemente que não vamos encontrar a felicidade, sim.
Por quê? Porque o mundo espera muito de nós. Nós temos que dar a nossa cota, nós temos que ser responsáveis. Mas como viemos através dos tempos dilapidados, os ensinamentos do Cristo, como nos diz Emmanuel, nós só nos achamos no direito. Só queremos. E às vezes até a vida nos dá, só que infelizmente, quanto mais temos e mais, mais queremos. Quanto mais prazeres vivemos, mais prazeres desejamos viver. Isso é como a água do mar, água salgada. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. Então por isso que quanto mais e mais se tem, as pessoas não encontram a felicidade. Por quê? Porque os valores estão sendo dilapidados. E isso faz com que fique um vazio no coração e uma inquietude na alma. Então é importante a gente ler, a gente buscar os esclarecimentos, e por isso que sempre aqui nós relatamos os livros onde nos apoiamos para falar. E na medida em que nós vamos estudando, a nossa mente vai abrindo, como disse a irmã Fátima, a nossa sensibilidade vai aumentando, nós vamos aprendendo a conviver com os outros. Que esta é a finalidade, é isso que o mundo espera de nós. Nós geralmente passamos pelas pessoas na rua, ou até mesmo no elevador do nosso edifício, mas nós não olhamos nos olhos das pessoas e nem as cumprimentamos. Então se faz necessário que nós mudemos a nossa postura perante o mundo, perante o nosso próximo, perante a vida. Esse é o nosso chamamento de hoje. Mas como que eu vou saber? E aliás, às vezes nós passamos por pessoas que estão cheias de problemas, pessoas até no elevador, como eu disse, com grandes desafios, com depressão, já até mesmo pensando em suicídio. E na maioria das vezes, nós temos os recursos que aquela outra pessoa está precisando. Ah, mas como que eu vou saber se ela está com isso ou com aquilo? Vamos aprender a olhar as pessoas nos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Se a gente olhar uma pessoa nos olhos, nós vamos perceber se ela está com problemas ou não. A nossa sensibilidade vai mostrar isso. Então nós podemos ajudá-la. Temos em nós os recursos, mas ajudar como? Bom dia, boa tarde, boa noite, com um largo sorriso nos lábios. Por mais depressiva, por mais dificuldades que esteja a outra pessoa, até mesmo pensando em suicídio, se ela recebe um sorriso sincero, certamente que ela vai responder aquele sorriso com outro sorriso. Não existe caridade maior do que um cumprimento com um sorriso. E isso já aconteceu conosco, né? Várias vezes. Que sensação maravilhosa quando alguém nos cumprimenta com um largo sorriso. Nós nem conhecemos a pessoa, nem sabemos quem é, mas já passamos a querê-la bem. Vejam a magia do sorriso. Claro que há outras maneiras de se fazer a caridade, em outras situações, evidentemente. Então é preciso que nós estejamos atentos
E isso nós vamos nos aprimorando na medida em que vamos nos espiritualizando. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, que trata do homem no mundo, então ali nós vamos vendo que nesse item 10, que nos fala sobre a amizade, o apoio, a misericórdia, a caridade. Nos fala de que nós temos que trabalhar isso em nós. E é isso que nos disse Emmanuel lá. Que nós temos que estar atentos para desenvolver a piedade. Evidentemente que se faz necessário nos conhecermos. E a doutrina espírita, por ser uma doutrina essencialmente educativa, ela nos leva ao autoconhecimento e, consequente, educação dos nossos sentimentos. Então se faz necessário que a gente se conheça. A gente vê muito dizer, até no meio espírita, que nós somos espíritos imperfeitos. Eu particularmente não gosto muito desta palavra imperfeito. Porque imperfeito dá a sensação de algo que já veio de fábrica. E Deus é perfeito, Ele não ia criar alguém imperfeito. E se veio de fábrica, o defeito não tem conserto. Só que o ser humano não é assim. Sempre é possível consertá-lo. É claro que quanto mais velho, que nem o Ayrton, mais difícil, mais problemático. Nós vamos ficando com as nossas manias, vamos nos tornando pessoas ranzinzas, mas mesmo assim é possível. Eu gosto mais quando se diz que nós somos seres em evolução. Fomos criados simples e ignorantes, para que pelos nossos próprios méritos cheguemos à tão almejada e prometida perfeição pelo Pai amoroso e bom a todos os seus amados filhos. Então vejam que é isso que nós temos que buscar também, o autoconhecimento, a importância da leitura, a importância de procurarmos corrigir a nós mesmos para que possamos atuar. O mundo que Emmanuel nos fala, ele espera isso de nós, que nós atuemos perante o mundo. Mas como que eu vou atuar positivamente se eu não sei nem como é que eu sou? E é por isso que a gente às vezes tem atitudes não muito dignas perante o mundo, ao nosso próximo. Agora, na medida em que nós vamos nos conhecendo, e através das leituras a gente vai fazendo isso, porque é importante ler, não precisa ler um livro inteiro de uma vez só. Vamos ler um parágrafo, uma frase, vamos refletir sobre aquilo. Porque todas as frases, tudo aquilo que está escrito, tem muita coisa nas entrelinhas. E aos pouquinhos nós vamos aprendendo a ler as entrelinhas também.
Então vamos refletir sobre aquilo que a gente lê e nos colocando, ver o que aquilo tem a ver conosco. Onde eu preciso mudar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não sei discutir determinados assuntos, e tem alguns que eu tenho dificuldade. Então, quando o assunto está encaminhando para aquilo que eu tenho dificuldade, se eu sei que essa é a minha deficiência, se eu não sair fora, eu vou acabar discutindo com outra pessoa e talvez até me engalfinhando. Agora, eu sabendo que essa é a minha deficiência, eu vou saindo. Isso não me serve. Aliás, assim é com os vícios, com os desejos, que aquilo que a sociedade corrupta, né, através dos meios de comunicação, incentivam a gente. Isso me fascina, me atrai, mas não me convém. Não me convém, não porque me seja proibido, porque Jesus, porque Deus não quer. Não. Ou pela doutrina espírita. Não. Aqui nada é proibido. Não me convém porque não é isso que eu quero para mim. Então, quando eu começo a chegar nesse estágio de saber o que é bom para mim, o que eu passo a fazer isso ao outro, aos outros. E assim eu vou melhorando a minha postura perante o mundo, perante ao meu semelhante, perante a vida. E estarei seguindo a finalidade de estar na vida, que é aprender a amar. Esta era a nossa mensagenzinha desta noite. Que os irmãos possam refletir em casa, buscar subsídio nos livros. E se porventura, durante as leituras, tiverem dificuldades de interpretação, venham aqui na casa, sempre tem alguém aqui gabaritado para nos dar uma orientação, ajudar na interpretação. Porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe. Ele vai buscar subsídios. E como somos espíritos aprendizes, paulatinamente, de acordo com esse aprendizado, nós vamos modificando a nossa postura perante o mundo. Primeiro perante a nós mesmos, perante o mundo. Convidamos a todos agora para que mais uma vez elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, a nós aqui da corrente espiritual Bezerra de Menezes, agradecendo por este momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado e bendito seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o meu coração. Bendito sejas, ó Pai. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, Pai, mas antes ensina-nos a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores,
espezinham os nossos corações e destroem as nossas ilusões. Pai, livra-nos de todo tipo de sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso a todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados e desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os presídios, onde alguns sofrem merecidamente, outros pelo erro judiciário. Vá até os hospícios, iluminando aquelas almas conturbadas. Vá até os hospitais, onde inúmeros irmãos nossos hoje se encontram confinados, sem poderem receber a visita de um familiar e até mesmo o consolo de uma palavra amiga. Que todos aqueles irmãos nossos que vêm desencarnando pela esta pandemia, pelo Covid, pelos acidentes e mortes naturais, que estão transpondo o pórtico da vida terrena para a vida espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares, erguendo aquelas pobres infelizes que foram tangidas pela fome, dando-lhes o amparo e a fé. Que todos aqueles irmãos nossos que nesse momento estão trabalhando, ganhando o pão de cada dia, expostos a todo tipo de acidente, após a jornada de trabalho, possam retornar ao seio de suas famílias. Senhor, tende piedade da mulher que deu à luz ao ser, alimentando-o e ajudando-o a dar os primeiros passos. Que este Pai Nosso seja dadivoso a todos os dirigentes das nações, que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a harmonia, o bem-estar, a esperança e o sentimento do amor, com teu auxílio, Jesus, de Bezerra de Menezes, e as bênçãos de Deus Pai, nos tornem pessoas melhores perante o mundo. Que assim seja.